Olá, minhas amigas e meus amigos. Na defesa da democracia, do bem-estar social, contra as imbecilidades, as estupidezas e o Estado nazi-fascista que querem implantar no Brasil. Alegrias, muitas alegrias, porque continuamos na luta. Não desesperem, não se deixem deprimir. Vamos em frente. Mas, minhas amigas e meus amigos, nós esperamos hoje com ansiedade a sessão da CPI. Luciano Hang, o chamado velho da van, ou Louro José, como disse Lula, vinha depor na CPI, na condição de testemunha. Portanto, estava protegido, falava o que queria, se não quisesse, não falava. Quem pode explicar isso melhor para a gente é o Dimitri Salles, mas, na verdade, ele sambou na cara dos senadores, sambou na cara da CPI. Foi lá contar a história das 35 lojas dele, de como é que ele começou na vida, de como ele se tornou milionário, de como ele ajuda os pobres. Falou o que quis, debochou, brincou, ironizou. Quando perguntado por que o senhor tem conta no exterior, eu porque eu sou importador e exportador. Realmente foi um fiasco. Deu chabu na CPI, na minha opinião. Não aconteceu o que se esperava. Deu até confusão, advogado expulso. O Flávio Bolsonaro estava presente para tumultuar ainda mais. Eu não sei não, mas eu acho que não devia nem ter convidado o Luciano Hang. Porque se você não tem onde pegar, você não tem nem um prego na parede, tem uma parede lisa, não tem nada, ele vai contar a história das lojas dele. E vai brincar, vai sacanear, vai fazer o papel de bobo da corte, como chamam alguns jornalistas. Eu acho isso, eu não sei o que é que pensa o nosso companheiro Dimitri Salles. Bem-vindo, eu acho que você está certo. Luciano Hang não deveria ter sido convidado para a CPI. Foi um erro da mesa diretora. Se eles já tinham os elementos que poderiam incriminalizar o Luciano Hang, se eles já tinham as provas necessárias, qual seria a utilidade do empresário na CPI? Revelar que ele modificou o documento da mãe, o atestado de óbito, e de alguma maneira tentar ainda mais criminalizar a conduta da Prevent Senior, o depoimento do dia de ontem já foi suficiente. Qual a utilidade? E, ao mesmo tempo, o que eu percebi é que haviam perguntas que não tinham muito sentido. O Renan Calheiros, o relator, não estava muito preciso, focado na questão do objeto da CPI. E isso fez com que o Flávio Bolsonaro, o Marcos Rogério, deitassem e enrolassem na CPI, gerando caos, gerando discussão. E por trás de tudo isso, um empresário cínico que desrespeita a sociedade brasileira, por exemplo, desrespeita os seus funcionários, fazendo ameaças de que se não votasse no Bolsonaro seriam todos demitidos, utilizando todo o seu instrumento de alguém poderoso que se acha acima do bem e do mal, que conta com a impunidade, para chegar na CPI e continuar a fazer gracejo, piadas, ou a desrespeitar o trabalho da CPI. O dia de hoje ainda está acontecendo, no fundo, não trouxe nada que pudesse agregar aos trabalhos da CPI. Nada. Sequer contribui para a gente poder mostrar quão ridículo é a atuação do governo Bolsonaro nessa gestão da pandemia, quão estúpido são os políticos que defendem este governo e os empresários que também sustentam esse governo. O Luciano Hang cometeu vários crimes. O senador Humberto Costa foi muito preciso. Ele cometeu vários crimes e ele terá que responder por eles. Talvez não responda se é verdade que este país vale mais a impunidade, mas, de fato, ele deverá ser mais constrangido, entre aspas, ele deverá responder pelas suas condutas na justiça do que na mesa, na sessão da CPI. Então, o dia de hoje foi um dia que trouxe muito pouco avanço para a luta política e mesmo para a defesa da punição a todos aqueles que fizeram da pandemia um ato de genocídio no Brasil. Quer dizer, na verdade, há uma coisa que, um comportamento do Luciano Hang que para mim ficou claro. Ele sabe o quanto ele é poderoso, o quanto ele é rico, o quanto ele faz parte da Casa Grande, o quanto ele comanda e comanda, o quanto ele tem de dinheiro, avião particular, e ele sabe da impunidade que, diante da justiça burguesa, pode acontecer com ele. Ele faz o que quer. Ele conhece os podres de todos os senadores, ele está no ambiente dele. Agora, o que a gente viu também foi uma postura muito bem orquestrada da base governista. Eles estavam muito alinhados, coisa que não se viu na base de oposição ao Bolsonaro, nos 7 deputados que fazem, aliás, os 7 senadores que comandam a CPI.
Havia um tumulto, um bate-boca entre eles, não havia uma unidade na atuação, e isso favoreceu que o depoimento de hoje se perdesse, a ponto do advogado desrespeitar senador, e senador exigir a saída do advogado, e tudo isso atrapalhar o processo de inquirição do Luciano Hang. Acho que a CPI já tem elementos suficientes, já fechou o ciclo, ela já consegue responder as perguntas centrais que podem levar à comprovação da prática genocida pelo Bolsonaro. Resta agora ela começar a, de alguma maneira, fechando as últimas pontas para poder chegar ao relatório, que é o que importa. Quais eram as duas perguntas? Por que insistir na cloroquina? Qual a razão da existência da cloroquina? E por que não comprar vacina? A gente já sabe que as vacinas não foram compradas por conta de esquemas de corrupção em torno da vacina indiana. Se esperava que o governo ganhasse muito dinheiro por meio do esquema de corrupção na compra das vacinas. Por isso, desprezar a Coronavac, a Pfizer, aguardando o momento de ganhar dinheiro com a morte das pessoas. Agora a gente já sabe por que insistir na cloroquina, porque se esperava ter um argumento com ares de cientificidade para poder enfrentar e impedir qualquer medida de distanciamento social. Qualquer medida que pudesse, por exemplo, suspender a atividade do comércio e afetar a economia. O governo não foi capaz de pensar, de gestar um plano emergencial para salvaguarda da economia, para proteção da economia. Preferiu experimentar a morte das pessoas. E aí inventa a história da cloroquina. A grande participação do Luciano Hang está em dar espaço a essa versão da cloroquina como a receita milagrosa contra a Covid. Ele é a figura dentro do meio empresarial que sustenta, apoiando disseminação de fake news, e, ao mesmo tempo, corporifica um esforço de um determinado setor da sociedade para que a cloroquina pudesse ser tida como um instrumento válido para enfrentar a Covid. O resultado disso é que a gente já chega a quase 600 mil mortes. Esse papel de provar a responsabilidade do Luciano Hang, do Bolsonaro, de todos os que contribuíram com o esquema de corrupção e com as mortes deliberadas, a CPI já tem provas. Para esse papel já há provas. Eu acho que agora a gente chega o momento de que é preciso ir encerrando os trabalhos antes que passe da hora. Então, na verdade, você concorda. Eu também estou chegando a essa posição de que está na hora da CPI acabar, apresentar a relatoria e discutir para uma outra posição. Já tem prova suficiente, já tem incriminação suficiente. Não tinha necessidade de chamar o Luciano Hang, né? E vamos para frente. Já tem prova. Quer mais espetáculo para quê? Quer mais circo para quê? Quer prorrogar isso para quê? Já chega. Né? Já não. Tem uma hora que dá fastio. Qual é o escândalo de hoje e tal? E aí não tem mais o que procurar. Por exemplo, se você vai pegar o Luciano Hang, devia de ir para lá muito mais municiado de provas, de assuntos mais profundos. Perguntar por que o senhor tem conta no exterior, o cara vai responder, porque eu trabalho no exterior, porra. O cara bota todo mundo no chinelo, bota na palma da mão. Aí fala, da mãe dele que morreu. Aí fica a conversa de mãe para lá, mãe para cá. E os senadores brigando entre si. E tira advogado. E dá chance para a oposição fazer escândalo. Eu concordo com você, Dimitri. Eu acho que está na hora de acabar esta CPI. O término da CPI agora, bem-vindo, dará para nós um outro instrumental. Com o relatório da CPI sendo aprovado, a gente agora vai poder buscar no Poder Judiciário a responsabilização e a gente vai ter um instrumento mais sólido para a disputa política. É claro que a base bolsonarista, a base do governo, vai negar tudo isso. A gente já sabe até que tem relatórios paralelos sendo fabricados. Mas o que importa é o relatório oficial. Esse relatório tem que estar suficientemente forte para que o Ministério Público Federal não tenha escapatória e possa perquirir os responsáveis pelo genocídio provocado no Brasil e entregar nas mãos da oposição, de todos nós que lutamos contra o fascismo, contra Bolsonaro, armas para fazer uma luta qualificada, com dados, com elementos comprovados de que, de fato, o que a gente viveu no Brasil é algo inaceitável e que tem que ser barrado imediatamente, tem que ser derrotado nas urnas e para além das urnas. Olha, eu vi uma pesquisa hoje que 40% dos jornalistas brasileiros não acreditam na CPI. Acham que a CPI vai dar em nada. É curiosa essa pesquisa, né? É curiosa.
Porque, como você disse muito bem, o relatório tem que ser muito bem amarrado para que o Ministério Público leve avante as acusações, as criminalizações que a CPI, no relatório dela, vai trazer. Senão vai dar chabu, vai dar em nada, vai terminar em pizza. Pois é, eu tenho muita confiança na CPI, desde o início eu tenho dito isso, até porque o papel da CPI é levantar as provas, ela tem um papel inquisitorial, ela não tem um papel de chegar, por exemplo, prender pessoas, condenar, não cabe a ela. Se ela concluir o seu relatório de forma robusta, com um relatório robusto, com provas incontestáveis, ela terá cumprido o seu papel. E nesse aspecto, eu tenho a impressão de que ela não vai nos decepcionar. Então, eu tenho muita confiança e acho que ela ainda é o nosso principal instrumento de luta. Se a gente lembrar, bem-vindo, antes da CPI, a gente ficava muito perdido de por onde ser guiado. Você mesmo dizia, falta uma liderança que conduza o processo político. A CPI, de alguma forma, primeiro, tirou o Bolsonaro do cercadinho, ele parou de se expor tanto, e, ao mesmo tempo, coloca os bolsonaristas numa posição incômoda de ter que prestar contas, dando a nós a munição necessária para poder enfrentar politicamente essa turma perversa, cruel, genocida que governa o Brasil. Bom, eu acho então que agora, a nós, nesta novela da CPI, o que resta é aguardar o relatório. E esquecer essa página que flopou com a presença de Luciano Hang. E eu troco o Luciano Hang por Luciano Huck. Eu acho que é tudo igual, não é? Não, eu não sei como é isso, não. Dimitri, a gente Freud fica por aqui. Explica. Oi? Eu diria, Freud explica. Freud explica. Dimitri, um beijo para você, um abraço para você e para todos que estão com a gente. Vamos à frente, aguardando o relatório da CPI. Um beijo. Fomos.